O melhor lugar do mundo é a nossa casa, onde a gente é feliz com a nossa versão mais pura e sem filtro. Eu sou Rafael Lake e tô abrindo para você a minha casa na árvore, o esconderijo onde minha imaginação e pensamento vão ficar livres antes de dormir para trazer reflexões sobre temas variados. Então, por favor, entre e fique à vontade. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Casa na Árvore. O episódio de hoje entra dentro das comemorações especiais do mês do orgulho LGBTQIA+, e hoje a gente vai falar sobre gays e lésbicas, falar sobre essas duas primeiras letrinhas da nossa sigla. Na semana passada a gente não teve um episódio, primeiro porque semana passada foi a parada LGBT, né? Aconteceu de forma virtual nesse nosso, entre aspas, novo normal, então eu fiquei assistindo a parada o domingo inteiro, não queria fazer mais nada, então me dá licença, me respeitem. Segundo, que eu tive também alguns motivos pessoais, brigas de família, enfim, eu falo disso mais pra frente. Eu tô aqui com os meus convidados incríveis, a Thelma Lavagnoli e o Samuel Gomes. Oiê, prazer, Thelma, e muito obrigado pelo convite, viu, Rafa? Imagina. Nossa, eu tô super feliz com o convite e tô super feliz também de estar nesse podcast com o Samuel, que já é alguém que eu sigo há um tempo e, nossa, admiro bastante o trabalho. Ai, Meio fangirl aqui, mas é verdade. Ó, vou pedir para vocês se apresentarem, então, contar um pouquinho de quem vocês são, começando pelas mulheres. Então, Thelma, conte-me, quem é você? Já começamos meio estranho, hein? Por quê? Primeiro as mulheres. Vamos não usar essas brincadeiras, essas expressões mais, gente, não é bacana. Mas aí deixa eu fazer um pause agora nosso aqui. Isso é ruim? É meio problemático, né? Porque você tá falando que, tipo, primeiro as mulheres, e aí você tá reforçando o estereótipo que as mulheres precisam que você deixe elas irem primeiro. Exato. Porque, né? Entendi, elas precisam disso. É problemático. Então... Desculpa, eu não sabia disso. Nunca tinha parado pra pensar, verdade. Perdão, olha, é sempre aprendendo. Mas você falou que eu podia falar, então... Por favor, mas tem que falar mesmo. Então tá. Eu nem vou cortar isso, que é para as pessoas aprenderem junto comigo também. Então... Valeu, Thelma. Você vai começar falando de qualquer jeito, Thelma, então me conte. Tudo bem, eu começo. O problema é começar, não é problema então, porque eu gosto de falar. Meu nome é Thelma, eu sou jornalista, né, especializada em turismo, foi aí que nessa vida que eu conheci o Rafael, né, e o Viajabi. Eu já trabalhei em algumas redações, né, de turismo, revistas, né, impressas que a gente comprava, né, um tempo, hoje em dia nem tanto. E eu sou uma pessoa lésbica, né, sou uma mulher lésbica, eu sou cis, sou negra, sou gorda, nesse meio de coisas aí que eu falei, eu tenho meus privilégios, mas também sofro com racismo, LGBTfobia e tudo mais. E eu acho que a gente vai falar sobre isso daqui em diante, né? Vamos sim. E você, Samuca? Thelma maravilhosa. Bom, eu sou o Samuel Gomes, o Samuca. Já conheço o Rafa há anos, assim, a gente já trabalhou junto, então prazer estar aqui. E é muito importante toda essa troca que a gente tem, constante desconstrução, e é importante, tipo, a gente ver que é possível aprender com o tempo, e achei muito legal isso da Thelma trazer e o Rafa aceitar colocar também no podcast, porque isso é maravilhoso, porque vai fazer muita gente aprender. Não, importantíssimo. Eu tenho um canal no YouTube chamado Guardiã Armário, tem um livro também chamado Guardiã Armário. No livro eu conto o meu processo de aceitação em saída do armário, fazendo recorte racial, também socioeconômico, de religião, então... Eu falo muito desse lugar, de vários pontos que poderiam ter contribuído para eu não estar onde eu tô hoje. Então eu falo sobre o mercado de trabalho, um monte de coisa assim, né? Dou palestra, faço textão, tem livro para sair pela Companhia das Letras agora, gente. Vou deixar aqui já um spoiler para vocês. Ah, é? Olha só. Isso aí é inédito que eu tô falando, porque eu conversei com o pessoal aí, capaz de sair no final de julho, começo de agosto. Tá tudo caminhando para que saia aí um livro pela Companhia das Letras dentro desse período. Arrasou. Eu queria que fosse quando o mundo voltasse ao normal, mas a gente não sabe qual que é esse normal, e se existiu um normal, então a gente não vai deixar as coisas paradas. O que é normal? O que é normal, exatamente.
Já começa por aí. E aí tá assim, então não vamos deixar nada parado, vamos deixar as coisas acontecerem, porque é necessário ter cada vez mais escritores negros, LGBTs, periféricos, ocupando. Que legal. Exatamente, ocupar Parabéns. esses espaços é tão importante, parabéns. Sim. Obrigado, gente. E ó, eu quero começar então o podcast falando justamente sobre a nossa disponibilidade para aprender. A gente já começou com essa questão que a Thelma levantou, e é importantíssimo dos dois lados. Primeiro, quando você sacar que alguém tá falando alguma merda, como eu falei agora, é importante você sinalizar pra pessoa aprender. E do outro lado, é importante você estar aberto para aprender quando as pessoas levantarem questões que são problemáticas para além da sua bolha. Estejam abertos e vamos aprender, e hoje já deu para entender que a gente vai aprender bastante por aqui, né? Sim. Eu queria começar com uma pergunta um pouco mais leve. Eu queria saber de vocês, quando que vocês receberam a cartinha de Hogwarts para entrar no Vale dos Homossexuais? Eu vou começar com o meu, que eu acho que foi com 6 anos de idade que eu entendi que eu já era diferente dos outros menininhos, porque eu olhava para as meninas e sentia um carinho, mas não era a mesma coisa quando eu pensava nos meus amiguinhos. E aí eu tinha toda uma ideia construída mega heteronormativa, né? E também religiosa, que me fazia acreditar que era errado. Com essa idade eu entendi que eu era diferente, mas eu só fui mesmo sair do armário e beijar o primeiro cara com 23 anos, olha só. Nossa. Caramba, Samuca, foi um longo tempo, hein? O quê, menino? Eu já nem sabia se ainda ia saber o que era beijo na vida. 23 anos, gente. Eu fico vendo o pessoal falando, eu perdi o BV com 16, muito tarde. Ei? Eu fui com 23. Oh. Eu beijei com 15. Aí, ó, tá vendo? E aí, já pensou? Foi muito tarde. Olha, Tarde fui eu. Mas beijar não quer dizer que nem tudo depois foi tão descomplicado quanto parece, gente. A minha cartinha chegou cedo, eu acho. Não que eu entendesse de fato o que era, mas eu percebo que eu nunca de fato me senti atraída por meninos, assim. Eu era condicionada a falar que eu gostava de algum menino, porque é isso, né? Você recebe a informação de que você deve ser hétero desde muito cedo, né? Verdade. Falam pros bebês que eles já estão namorando fulano. Nossa, tipo, real. Bizarro. Bizarro. Então, eu sabia que aquilo eu deveria fazer, mas não tava assim, nossa, que vontade de arrumar um namorado. Geralmente eu falava que eu gostava dos meninos mais improváveis de ter qualquer recíproca, que era pra eu ter certeza que eu ia ficar de boa, entendeu? Então... muito esperta. Arrasou. E também aí, só pra entrar com a questão do racismo, não que isso seja muito difícil, principalmente, né, quando você era adolescente, e isso eu tô falando há mais de 10 anos. Que, assim, né, gente, negra, gorda, também não era ali também que eu tava, né, arrasando corações. Não tava também, então é um jeito até disso de se defender, né, da rejeição e tal. E óbvio que tem também a questão da sexualidade, que eu já não gostava de meninos, assim, acho que eu nunca me senti de fato atraída por nenhum menino. Mas, Thelma, eu vou te dizer que na minha história, de muita semelhança com isso, é muito disso. Tentar o mais improvável pra não acontecer. Então, eu da igreja falava, porque minha esposa tá vindo de algum país africano e tá vindo andando, pra falar que ia demorar pra chegar. Eu falava que, tipo, eu tô orando muito e eu vou jejuar, não sei o que lá. Essas coisas bem de crente que não entende muito o que tá sendo dito, somente pra falar que você não vai, ou pelo menos não quer falar sobre aquele assunto. Eu vivi muito tempo acreditando que era uma solução pra mim agir dessa forma, mas aí eu também comecei a reparar que as pessoas que ficavam solteiras naquela comunidade que eu fazia parte, né, religiosa, independente se elas eram LGBTs ou não, eram as pessoas pretas. Olha que bizarro isso, né? Sim. Que doido. Você sabe que eu contei aqui num outro episódio já de uma situação, essa coisa da gente ir se desconstruindo do dia a dia, né? A gente nunca tá completamente desconstruído. Sempre tem coisa pra aprender. E eu tava vendo um vídeo do Murilo, do Muro Pequeno, que ele tava falando sobre a questão de ele não se atrair por pessoas pretas, mesmo sendo um cara preto. E aí ele se tocou que era um racismo, não sei o que. Eu tinha mesmo essa sensação também, e eu falei assim, nossa, tá, mas eu acho que ele tá exagerando um pouco, porque assim, pode ser questão de gosto também, né? Existe isso de você se atrair ou não. E aí depois de um tempo eu comecei a desconstruir e falar, caraca, mano, olha isso, tava super, né, já na minha cabeça
cabeça, mesmo eu sendo, entre aspas, já desconstruído, tinha mais coisa pra desconstruir. E aí você olha pra trás e entende por que existe a solidão, né, do homem e da mulher negra e tudo mais. Fala que mundo que a gente vive retardado, né? Então, e aí só uma outra coisa, a gente não usa a palavra retardado, tá? Porque ela não é legal. Por quê? Porque ela é capacitista. Ah, ok. Ela é capacitista. Ok. E eu sou uma pessoa muito apegada a palavras, gente. Eu acho Por favor, eu também. Não, mas é uma... Talvez seja uma dos meus encontros com a militância, assim. Por ser jornalista, começou muito com isso. Com tentar procurar as palavras corretas. Ou entender as origens das palavras pra evitar falar alguma besteira. Não que seja, né? Sim. Que isso seja 100% eficaz. Porque não é. Eu sou uma pessoa cis, então, essencialmente, por causa da sociedade, eu sou transfóbica. Você é um homem branco, mas você é essencialmente racista. Porque é isso, né? O sistema cria a gente dessa forma. Sim. Mas eu acho que é importante a gente conversar e começar a entender o que isso significa. E com o que você contou agora, a gente estava até conversando antes de começar, que eu acho que pode ser um ponto legal pra gente comentar, foi a eliminação do filtro étnico do Grindr. Que foi recente agora, né? No mês do orgulho. Gente, mas eu nem sabia que tinha esse filtro. Eu também não, na verdade. É muito louco, né? Só explicar o Grindr aqui, Thelma. O Grindr é um aplicativo de pegação. É o pai do Tinder, na verdade. Ele surgiu antes do Tinder. E ele tinha, até pouco tempo, eu também não sabia disso, é um filtro étnico, pra você escolher quais pessoas que você queria ver. Então você podia escolher ver só pessoas brancas, por exemplo. Meu Deus. E isso, obviamente, acaba estimulando o racismo e tudo mais. E agora, no mês do orgulho, finalmente eles tiraram, seguindo aí a onda dos outros aplicativos que já tinham tirado isso faz um tempo. Então, e isso, eu não sei em quais países exatamente funcionava, porque talvez não tenha aqui, não sei, mas eu achei que foi super importante, assim, tocar nesse assunto. Sim. E eu acho que o que você falou sobre solidão da mulher negra e do homem negro é uma coisa muito dolorida, assim, pra mim, até porque a gente começou falando rindo e tal, mas a construção da minha autoestima foi um processo muito complicado. Independente de eu saber ou não minha sexualidade, pra eu conseguir viver essa sexualidade plenamente, eu primeiro precisei me entender enquanto mulher e me entender enquanto um ser bonito e sexual e maravilhosa e tudo isso, porque é difícil você entender tudo isso. A adolescência já é um período difícil pra todo mundo, eu acho, nesse quesito. Isso é verdade. Mas pra pessoas negras, especificamente, quanto mais a gente olha pra trás, mais a gente percebe que era menos representatividade do que a gente tem agora, né? Sei lá, a primeira princesa negra da Disney, preta, faz uns 10 anos, mais ou menos, e ela passa não sei quantos % do filme como um sapo, sabe? Então... É muito pra se pensar que a gente tá falando muito sobre autoestima, né? Eu tava tentando mostrar. O gosto é construído, né? A gente acaba entendendo que quando eu, um homem negro, de pele retinta, enquanto eu tô me conhecendo ainda enquanto homem gay, foi quando eu me entendi como homem negro. Porque foi a partir dali que eu comecei a ser objetificado. Só que sem entender que eu era objetificado, eu entendia que era apenas aquilo que eu poderia ter. Eu aceitava aquela condição porque acreditava que era aquilo. E eu procurava no outro aquilo que eu não via em mim. No começo, quando começa ainda a sair pra balada e tal, eu começo com um padrão que eu acabava falando que era muito BBB. Você procurava só aquele corpo musculoso, não sei o quê. Só que eu não era essa pessoa. Eu era magrelo, assim, demais. Eu pesava 58 quilos por conta do problema de intestino que eu tenho. Depois eu comecei a fazer alguns tratamentos, comecei a ganhar um pouco mais de peso. Eu não gostava de mim, eu não achava que eu era interessante, muito por conta do que eu via como que era ser LGBT e o que as pessoas procuravam. Depois de um tempo, eu comecei a entender muito quem eu era, né? Qual que era o meu papel no mundo, mas o que me fez, de fato, ter uma autoestima para entender a questão da negritude, a aceitação, foi quando eu conheci o Luiz, meu atual marido, que ele é um homem negro e eu não precisei fingir ser alguém que eu não era para estar do lado dele, porque eu emulava uma heteronormatividade compulsória, sabe? Aquele cara mais machão, não sei o quê, o pegador, e aceitava todos os negócios, e aí eu comecei a entender que não, isso não me define, não é isso que eu sou. Eu gosto daqueles que querem conhecer o Samuel do jeito que é. Com as suas imperfeições, com as suas fraquezas, com os seus trejeitos, com tudo, e que se dane se a pessoa achar que não cabe ou não. Não existe esse negócio de questão de gosto quando o assunto é se relacionar com alguém, né? Gosto é muito construído. É porque aí você coloca as barreiras e expectativas antes de conhecer a pessoa, né? Antes de conhecer o ser humano. Tem uma questão no meio gay especificamente, né, Samuca? O meio gay, ele era muito mais padrão do que é hoje. Obviamente são níveis diferentes aí de preconceito,
preconceito e tudo mais, mas eu sempre fui um pouco mais gordinho, eu sempre fui mais peludinho, com menos cabelo. Tudo isso também me colocava num lugar fora do padrão. Obviamente é diferente, guarda as suas devidas proporções, né, do que você colocou, mas esse sentimento que os homens gays têm, num geral, de superioridade, muitas vezes, do homem branco, é meio surreal, né? Então, é que assim, é devido às proporções e é muito gigantesca essas proporções, amigo, porque infelizmente sem não é dúvida. só sobre a estética, é muito mais denso, assim. Por exemplo, só pra você ter uma ideia, eu entrevistei um rapaz negro chamado Fabrício, e ele falando sobre o seu processo de aceitação e saída do armário. E aí ele contou o quão difícil foi porque ele era da periferia e sofreu pra caramba porque a família era evangélica. Ele é um menino negro, bem magrinho, e ele não tem problema nenhum de falar as suas preferências sexuais na hora de fazer sexo. Ele fala, eu sou mais passivo, eu gosto. Isso não é um problema pra ele. Só que isso faz com que ele não tenha acesso nem ao afeto. Sabe o que é você ouvir que você nunca transou em cima de uma cama com alguém? Porque todos os relacionamentos que ele teve sexualmente falando foram clandestinos porque as pessoas não queriam assumi-lo e nunca levaram ele pra cama nem de um hotel. Tá entendendo? Bizarro. E tem o lance da fetichização do corpo negro, né? Acho que tanto do homem quanto da mulher, e isso que a gente fala muito, né, no contexto hétero, mas no contexto LGBT também, assim, o racismo priva, né, ele vai cerceando os seus acessos, e o seu acesso a afeto é um disso. As pessoas, por essa questão de construção de gosto, como o Samuel falou, você também comentou, Rafa, elas não se deixam conhecer essas pessoas, e o acesso já é muito restrito, né, e a falta de afeto é mais uma violência do racismo, né, independente de quem você seja, e a gente também tem que entender que existem privilégios dentro disso. Por exemplo, a gente, como pessoa cis, sofre menos do que uma pessoa trans preta, assim. Nossa, mas muito Sim. menos. Exatamente, Eu acho que são saltos gigantescos. enquanto nós aqui, como pessoas cis, estamos falando sobre nossas dificuldades por conta de uma construção social que sofremos, cada uma das suas devidas proporções, assim como o Rafa falou, se as pessoas transexuais não binárias entrarem e ouvirem esse podcast, podem falar, tá aí uma galera que tem as suas devidas proporções, um privilégio de ainda fazer isso ou aquilo. Aí você ainda tem mais o recorte da pessoa trans preta que é da periferia, sabe? Sim. Então a gente vai somatizando as situações. Uma coisa potencializa a outra, né? Isso. E aí quando a gente traz isso pro holofote, quando a gente traz a branquitude pra ver isso, é pra que faça, mesmo que simbolicamente, aquele murão branco que teve agora nas manifestações lá pro George Floyd, que recebe a predarada aí pra gente, porque a gente tá ali lutando, sabe? Há muito tempo. Então fica aqui, ó. Agora esse é o momento de ficar aqui, deixar a gente continuar seguindo aí, que a gente vai derrubar um monte de racista. E tem um privilégio mesmo, por exemplo, eu e o Samuel, eu sou negra, mas eu sou uma negra de pele mais clara. Eu não sou moreninha, nada disso, gente. Sou uma negra de pele mais clara, né? Isso. Do que, por exemplo, o Samuel, que ele é retinto. E Exato. eu sei muito bem entender que só o fato do nosso tom de pele ser diferente já me torna mais privilegiada e me possibilita ter mais acesso a muitos outros lugares simplesmente por causa disso. Então, quando a gente tá falando, acho que de tudo isso, de racismo, e acho que é importante pontuar, é que a gente sabe que as outras LGBT sofrem, todo mundo tá sofrendo. A questão é entender o seu recorte, o seu privilégio, como você pode ser aliado à luta de outras minorias, né? Somos Exato. todos minorias, mas em proporções diferentes. Exato. Exatamente. Eu gravei um vídeo com o Samuca há alguns anos atrás, foi no lançamento do seu livro, né, Samuca? Foi. E aí eu lembro que a gente conversou sobre você acumular preconceitos. Eu lembro que até você falou assim, se não fosse pra vir causar, nem descia pro mundo, né? Exato. Que você veio como preto, gay, periférico, ex-evangélico. Sim. Eu falei, você resolveu juntar vários dos preconceitos em você. Sim. E a Thelma também falou de vários grupos minorizados em que ela se encaixa também, por ser gorda, por ser preta, por ser lésbica, enfim. Vai somando, né? Vai criando cada vez mais camadas de afastamento da sociedade, né? Nossa, total, exatamente isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você comentou, né, que você se pega muito com as palavras e eu acho que é uma coisa que é legal. Eu já ouvi várias pessoas falando, já falei até com o Samuca sobre isso uma vez, mas eu queria que você falasse até sobre os termos negro e preto, negra e preta, porque isso foi falado bastante agora durante o Big Brother, o Babu falou sobre o uso da palavra negro e tal, e eu sinto que das pessoas que falaram sobre esse assunto comigo, majoritariamente as pessoas preferem que o termo usado seja preto, mas depende obviamente da relação que você tem com a pessoa, porque às vezes é um termo usado de forma pejorativa. Então,
mesmo tempo que eu acredito que na importância de usar as palavras corretas, né? Que a gente sabe, principalmente as palavras corretas que são de grupos que a gente não pertence, né? A gente ouvir quem é trans explicando o como é certo falar, por exemplo, ou enfim. Existem vários outros tipos de preconceitos, né? Principalmente com não brancos, indígenas, enfim. E aí eu acho que existem palavras e palavras. Nessa questão do negro e do preto, eu sinto que a gente tá ressignificando. O negro já teve muita carga ruim, sim, mas ao mesmo tempo é uma palavra que já tá estabelecida, assim, na nossa sociedade. Então, um dos argumentos para continuar usando é que a forma como a gente usa, por exemplo, quando eu falo somos negros, empoderados e tudo mais, eu tô ressignificando, né, o que essa palavra representa. E é muito complicado que a gente tem visto também muitas pessoas questionando negros por usarem a palavra negro ou preta. E não existe uma resposta certa, porque eu falo por mim, eu sou uma pessoa negra dentro da comunidade, posso falar por algumas pessoas que pensem como eu. Mas é isso, existem várias vozes, várias opiniões, e eu acho que cada uma tem sua argumentação para ser válida, sabe? Eu acho que o mais importante é você entender com quem você tá falando, e se você tem intimidade, pergunta. Mas na hipótese melhor, você vai falar o nome da pessoa, você não vai nem precisar falar se ela é negra ou preta, né? Exato, então. exato. Eu tava falando, eu perguntei sobre isso porque eu tava falando justamente sobre essa ressignificação de palavras que já foram usadas como ofensivas, até na questão LGBT. Isso é verdade, eu ia trazer isso, é verdade. Né, de você falar o viado, a sapatão e tudo mais. E a gente também, dentro da comunidade LGBT, a gente ressignificou alguns termos, né? A gente usa entre os gays, a gente usa muito e aí viado, e aí bicha. E entre as lésbicas se fala muito a sapatão, enfim. Existe até aquela frase que é importante a gente colocar aqui, né? Só viado e sapatão pode chamar viado e sapatão de viado e sapatão. Um clássico. E aí eu tava conversando essa semana com meu padrasto justamente sobre isso, porque pra quem tá fora da nossa bolha, às vezes não entende muito bem, tá, eu não posso falar bicha, mas vocês se chamam de bicha, como que funciona isso? E aí eu tava comentando que existe também uma questão de intimidade. Quando você tem intimidade com alguém, você pode falar coisas que você não vai falar se você não tiver intimidade. Exatamente. Os termos, eles entram um pouco nesse significado, não é isso? Acho que sim. Também. De certa forma. Não só por conta de intimidade, mas é mais bem isso que a Tama comentou, né? Houve essa discussão por conta lá do Big Brother, mas é importante ressaltar, Rafa, que o movimento negro são negros em movimento. Sim. Não existe uma cartilha que chega em todos os WhatsApps do movimento negro, das pessoas negras, e fala, agora vamos chamar de preto, agora vamos chamar de negro. Não. A gente vai ter negro falando negro, preto chamando de preto, preto chamando de negro, negro chamando de preto. Tipo, vai ter essa mistura porque ainda não tem uma definição. O que a gente sabe é que vem uma desconstrução há muitos anos pra gente ressignificar a palavra negro, e eu sempre falei negro e aprendi a falar preto também, porque eu chamo de branco. Sim. Então eu posso chamar de preto também. Então, tipo, eu acho que pra além do que a gente deve chamar ou não, quando você é íntimo da pessoa, você vai saber falar quem é a pessoa, porque nós negros não precisamos falar aquele branco. A gente consegue definir quem é a pessoa sem precisar explicar pra pessoa qual que é a cor da pessoa, sabe? Sim, exatamente. Ou característica, ou qualquer coisa, sabe? Quando a gente fala de sociedade, eu acho que a gente tem que ir por essa linha mesmo, né? Isso. Quando a gente pensar em pessoas, são pessoas, independente das suas características. É que eu participo muito dessas discussões sobre termos e tudo mais, trabalho com comunicação. Então, a gente tem curiosidade sobre essas coisas também, né? E trabalho com diversidade, então muita gente me importante. pergunta também sobre isso. Então eu sempre pergunto para todos os amigos negros e pretos, negras e pretas sobre isso, porque eu acho que é legal gerar essa discussão. Sim, e eu também me entender mais. Não, mas eu acho mega importante mesmo. É porque, Rafa, entenda que a nossa participação aqui no seu podcast é muito importante porque a gente consegue furar bolhas. E aí são discussões que o que a gente precisa muito é que a branquitude fale sobre racismo. Porque é o que eu sempre falo. Racismo não é um problema dos pretos, mas sim dos brancos. Porque foram eles que inventaram. A gente só sofre o racismo. A gente só quer se livrar deles. É igual o coronavírus. Vamos se livrar do coronavírus? Então vamos trabalhar juntos pra se livrar. É tipo isso. A diferença é que com a máscara é mais fácil de eliminar o coronavírus do que o racismo, né? Pois é. Eu queria complementar que eu acho que é muito legal, e inclusive você tocou num ponto de ser comunicador. Talvez a maioria do seu público seja LGBT, mas devem ter pessoas também hétero aqui, tenho até amigos que são. E é importante as pessoas começarem a falar sobre isso num nível profissional mesmo, sabe? A discussão tem que
ir para esse nível em questão de trabalho mesmo, de comunicação, a linguagem, enfim, o idioma vai evoluindo justamente por causa desses movimentos. Então você tá aqui aberto, perguntando, querendo saber e levando isso pro seu trabalho, isso é muito importante, sabe? Eu acho que tem muita mais gente interessada em aprender e é isso, é o que o Samu falou, de furar a bolha, a gente precisa falar para mais e mais gente. Sim. E sem ter medo, porque Exato. assim, não precisa ter medo de perguntar. É importante que talvez algumas perguntas pode gerar algum tipo de desconforto, lógico, porque às vezes você tá ali para aprender. É importante perguntar, porque quando você não responde, e é bem o movimento que eu tento me afastar, que é do tal cancelamento, a não ser que seja um caso muito específico, muito grave, vocês sabem o que eu tô falando. O que eu costumo dizer é o diálogo e a conversa e a possibilidade de troca sempre serão os melhores caminhos para fazer com que alguém mude a forma como ele viu o mundo. Porque, tirando isso, é muito difícil fazer a pessoa entender, né, Théo? Então. E é uma constante evolução. Inclusive agora, você tava falando e eu tava pensando que eu fiz a brincadeira, né, dos héteros, assim. Você deve ter público hétero, conheço até héteros que são, mas a gente tem que lembrar também que uma pessoa hétero pode estar dentro da sigla LGBT. Sim. E é esse tipo de exercício de você refletir sobre o que você falou, que eu falei que eu sou tão preocupada com as palavras, mas é isso, a gente vai errar, todo mundo vai errar. Eu vou errar, o Samuel vai errar, o Rafael vai errar. Exatamente. E o legal de a gente estar nesse ambiente seguro é justamente a gente poder expor o nosso lado que nos causa desconforto, porque a gente sabe que não é um diálogo facilmente aberto. A gente sabe como a gente tem que batalhar para conquistar o espaço, a gente ser ouvido de forma geral. Então é muito importante você estar aqui fazendo isso. E é isso que o Samuel falou de causar desconforto. Às vezes as perguntas causam desconforto para quem pergunta e para quem responde, porque também mexe com dores, com vivências nossas. Mas o importante é a gente trabalhar junto, de fato, e tentar melhorar sempre, todo mundo. E se a gente não fala, fica... É um processo mútuo, tá todo mundo tentando achar uma solução pra gente sair de fato desse... Essa quarentena tá fazendo com que a gente repense muito, tá fazendo muita gente olhar pra fora da sua casa. Eu tô vendo um movimento muito interessante da branquitude começar a ouvir, perceber que, caramba, que mundo é esse que eu não via? Parece que vocês estão começando a digerir a pílula vermelha de Matrix. Só que a gente já tá há muito tempo, entendeu? Então, a gente entende esse susto que vocês estão tendo, mas olha... é muito mais denso. A gente só tá mostrando a pontinha do iceberg. Exatamente. Pra vocês ajudarem a gente, tipo, não como os salvadores, né? Mas, tipo, vamos lutar isso junto, gente. Que foram vocês que inventaram isso daí, vocês conseguem fazer isso daí acabar também, porque senão a gente vem pra cima, porque é formation aqui. Amo. Nossa, mas é muito isso, assim. E que bom que estão despertando, né? Ai, é tão bonito. Eu espero que não seja só um momento, viu? Que não seja sempre em junho e em novembro, porque é o meu desejo. Nossa, eu fiz um vídeo falando justamente isso no Instagram, que eu falei, gente, é isso, é incrível, né? Em novembro nunca me falta trabalho, impressionante. Já no resto do ano... Aí todo mundo esquece, Exato. Né? É engraçado até porque esse ano a gente teve essa parada LGBT virtual, aí você vê que muitas marcas esqueceram um pouco de trabalhar com o resto dos influenciadores Esqueceram LGBT, completamente. Né? É o que eu tenho falado. São marcas que são friendly só quando convém. E isso a gente entende que, tipo, é muito complicado, porque até essas que se posicionam como friendly para LGBTs ou como antirracistas, na hora do vamos ver mesmo, na hora de chegar e checar, deixa eu ver seus funcionários, quantos funcionários você tem LGBTs, quantos deles estão na liderança, quantos deles são C-levels, você vai vendo que só vai diminuindo. Aí quando vai falar sobre negros e mulheres e PCDs, aí só escalona isso daí. A gente tá tendo a oportunidade de olhar para esse mundo aí que a gente tem e falar assim, isso eu quero continuar, isso daqui não quero mais. E acho que é importante a gente pensar no seguinte, é legal que a gente tenha sempre essas conversas, que a gente fale sobre racismo, que a gente fale sobre LGBT, fobia e a comunidade LGBT, mas é importante lembrar que essas pessoas não falam só sobre isso, né? A gente é múltiplo, isso é uma parte do nosso trabalho. Então, além do Viaja Bia, na empresa que eu trabalho, eu faço parte do grupo de diversidade e inclusão, que começou agora, então a gente está começando os trabalhos lá, mas uma das coisas que a gente colocou logo do início foi, primeiro, ter sempre a interseccionalidade, né, de trazer vários recortes, o máximo de recortes possível. Incrível. O primeiro que a gente fez foi um pouco nessa linha, mas aí que a gente se tocou que a gente tinha que mudar. No mês da consciência negra,
e a gente quis falar sobre o assunto, né, fazer um despertar ali sobre o assunto, mas a gente quis falar sobre negros na comunicação, dar um enfoque um pouco diferente. E a intenção agora é a gente falar de coisas totalmente diferentes. Então, assim, vamos falar de maternidade, vamos colocar uma mulher trans, vamos colocar uma mulher negra cadeirante, sabe? Tipo, pegar vários recortes diferentes e não falar necessariamente sobre as suas dores somente, né? Falar sobre assuntos diversos. Tem a música do Emicida que fala das cicatrizes, que é justamente é. deixar que elas sejam protagonistas, Isso é verdade. né? Exatamente. Que é a música com a Pablo Vittar e com a Majur, E com a né? Majur maravilhosos, todos eles. É amarelo, né? Isso, lindo, lindo, lindo clipe. Gente, a gente falou sobre sair do armário, né? Quando vocês receberam a cartinha de Hogwarts. Eu tive, na semana passada, um dos motivos pelo qual eu não quis gravar o podcast foi porque eu tive treta de família, enfim. E nesse período pós-2018, pós-pandemia que começou em 2018, a gente tá tendo muita discussão, assim, com família, etc. Na época que vocês saíram do armário, se descobriram e tal, vocês tiveram algum questionamento, algum problema, alguma questão com a família? Como foi a relação da família de vocês nesse período? Olha, Thelminha, Rafa, foi complicado. Nossa. Mas eu falo... Não, de verdade, Eu gente. fiquei até muda aqui pensando em como começar. Não, porque foi tenso, foi tenso. E aí eu fiz um paralelo muito interessante, que eu nunca tinha feito isso, Rafa, você me fez pensar isso. Será que os atritos que eu tô tendo hoje com família bolsonarista e negacionista estão sendo pior do que o que eu passei na época? Porque é difícil também você ver uma galera se colocando em exposição e colocando você em exposição e você ficando desesperado. Amigo, eu passei por cada situação, por isso que eu não mandei. Mas vamos lá. É sério, gente. O negócio é assim, meu Deus do céu, ninguém tá vendo nada de ciência, não é possível? Parece que voltou a Idade das Pedras, não sei o que acontece. Gente. Mas assim, naquela época, meu Deus do céu, foi difícil. Fala aí, tá? Não, você falou disso, eu falei, gente, tem gente acreditando em terra plana, né? Então tá complicado. Eu só não contei essa parte, porque uma pessoa da família, ele acredita cegamente que a Terra é plana. E fez uma conversa de quase 1 hora com meu marido, tentando convencer meu marido que a Terra era plana. Não, o melhor parte é que a galera que acredita nisso, ela tenta convencer mais gente a acreditar junto com ela, gente. Não faz sentido. Gente, não faz o menor sentido. Sabe? Assim, Ai. enfim, é complicado. A minha relação com a minha família, de modo geral, não é muito próxima, é complicado. Meu pai já faleceu, né? Então sou muito próxima da minha mãe. Com a minha mãe, eu não tive muito problema. Minha mãe não teve acesso à informação, apesar de que eu sou filha adotiva, né? Então minha mãe é branca, mas ela sempre foi muito empática, né? Então eu não precisei falar pra ela nada, assim. Ela já automaticamente era contra aquele que não deve ser nomeado. E ela já era contra e eu achei lindo, assim, porque ela veio falar pra mim, tipo, de uma maneira foi muito importante, assim, eu receber essa mensagem. Acho que foi emocionante, talvez no mesmo nível de quando a gente se conversou e se entendeu em relação ao fato de eu ser lésbica, né? Porque ela sentou e falou assim, olha, eu não entendo muito de política, não entendo muito disso e daquilo, mas eu entendo que é uma pessoa que vai contra o que você é, assim, sabe? Nossa, que bonito isso. E isso pra mim não faz sentido, sabe? Simplesmente não fazia sentido. Ela podia não entender nada, mas era uma pessoa que tava ali assertivamente falando mal da minha existência enquanto mulher, enquanto negra, enquanto lésbica. Nossa, que incrível. E ela falou, não faz sentido, tipo, a gente foi conversando e ela foi entendendo melhor os outros mil problemas, mas tudo começou lá. Tudo começou quando esse cara nasceu. Então. Exato, mas lá atrás ela... É muito bom, nossa, contar uma história boa, né, no meio de tudo isso, eu acho que traz um pouco de esperança, mas é isso. A história bonita é essa. Mas muito se resume essa frase que ela te falou, né, Thelma? Essa frase que ela te falou já resume muito do que poderia ser, assim, se muitos dos familiares só pensassem pelo menos nisso, pelo menos, tipo, esse cara tendo contra o que você já seria um avanço muito grande, assim, a gente já teria menos problema. Muitos de nós, é tudo que a gente queria ter ouvido, né? Sim. É muito importante ter esse apoio, assim, da família. Eu acho que é uma das coisas que ser LGBT às vezes priva muitas pessoas, né? Em relação a esse contato com a família. Eu vejo quanto é importante, né? O meu contato com a minha mãe, ter escutado isso dela mesmo, com todas as questões que o resto da nossa família tem, porque parte da família não me aceita justamente por eu ser negra. E a minha mãe cortou relações com a galera. Gente, sério? Sério. Viu? Mais uma dose da pílulazinha, amigo. Meu Deus do céu. Acontece o tempo todo. Não, e assim, tretas, assim, sabe?
E aí a galera não se fala muito mais e, enfim. Pra mim é chato e tal, mas assim, minha mãe cortou relações com pessoas muito próximas, sabe? Sim. É muito bonito pra mim ter esse apoio dela e ter essa relação com ela. E, por exemplo, ela tem uma boa relação com a minha esposa, com a Juliana. E eu tenho uma relação ótima com a família da Ju também. Gente, isso é revolucionário. Antes da pandemia, a gente tava indo, tipo, jogar videogame com os sobrinhos da Ju. Ai, Já que me delícia. chamam de tia também. E a gente tem uma relação, tipo, com as irmãs dela, com a mãe, com a minha mãe. O Natal passou todo mundo junto, na Ai, casa que maravilha. da minha esposa. Ai, como eu fico feliz de ouvir isso. Na verdade, na casa da minha sogra, porque vai todo mundo pra lá, que é no interior de São Paulo. E como sou só eu e minha mãe, elas chamaram a gente pra passar com elas. Aí no final, no Natal, tava lá sentada a minha mãe e a mãe da Juliana conversando, a gente brincando com as crianças. Ai, gente, eu vou chorar aqui. Para. Que bonito isso. E é isso, eu falo, eu também fico emocionada, porque é difícil você pensar que isso é um privilégio, né? Isso é um direito, né? Os héteros cis, né, vamos colocar assim, que estão mais dentro da hetero cis normatividade, eles não têm noção do quanto é especial um momento Não, como eles esse, não têm né? ideia. De você ver a sua mãe, o seu pai com a mãe e o pai da pessoa que tá com você, assim, e trocando, e você fala, cara, nunca achei que ia ter isso, né? Não, e elas são amigas de WhatsApp, de mandar figurinhas de WhatsApp, assim, sabe? Não de figurinhas, porque a mãe da Juliana é mais séria, ela manda mensagens e músicas e não sei o que, sabe? Mas é engraçado ver essas relações também se criando além da gente, né? Expandindo mesmo. Eu acho bonito. E eu acho importante falar sobre isso, pra dar esperança pras pessoas, porque nem tudo é ruim. Não, e principalmente pela normalização da situação, sabe? Trazer pra normalidade mesmo. Nós estamos se relacionando e provavelmente nossas famílias serão uma família só, né? Porque a gente vai se conviver. Então você acaba naturalizando. Então muito disso eu acompanhei também nesse meu processo de quando saí do armário, que tive uma reação para o que eu acabei vivendo hoje, que eu morei durante quase todo o meu relacionamento com o Luiz, a gente morava no mesmo quintal dos meus pais. Eu tô aqui na casa nova faz 2 semanas. Eu me mudei na quarentena, às pressas. É muito sobre isso, você entender que essa evolução também acontece na medida que as pessoas que estão às nossas voltas se permite entender, né? Se permite viver de fato, né? Porque quem acaba perdendo é quem tá perto. Porque assim, quem não vai ver a Thelma com a esposa rindo, brincando, comemorando, conquistando, vão ser as pessoas que deixaram isso de lado. Não é a Thelma, porque a Thelma vai continuar ganhando, vai continuar sorrindo, alçando o voo, sabe? E quem tá perdendo toda essa oportunidade são eles. E quando eles percebem isso, já passou muito tempo, aí eles voltam e voltam sabendo que eles se perderam. Quem não perdeu foi a gente, porque a gente chega contando um monte de coisa. Sim, e uma outra coisa que eu acho que acontece muito com as pessoas LGBT de forma geral também, é que você acaba encontrando e construindo sua família com pessoas que não são óbvias, né, pra formar esse ciclo, sua rede de apoio. Exatamente. Eu falei da parte da minha família que tem essas questões, mas, por exemplo, minha mãe tem uma amiga de anos que pra mim é, tipo, sabe, mais família do que a família do que a gente pensa como tradicional, sabe? Eu acho que é importante também entender que mesmo que não seja, às vezes, essa relação e esse apoio não venha da pessoa óbvia, é importante a gente começar a entender que às vezes nossa família vai ser constituída por outras pessoas, né, assim. É isso. Acho que o LGBT aprende a ter suas próprias famílias, porque por mais que hoje é aceito e tal, é um trauma que a gente carrega, né? É um processo que faz com que a gente se afaste um pouco dos nossos familiares ali e acaba construindo uma família com nossos amigos, né? Muitas das vezes a gente perde os amigos antigos e faz novos, muitas das vezes esses novos que são LGBTs, ou mesmo que não são LGBTs, né? Mas que nos abraçam, nos aceitam como a gente é, dá muito mais gás do que até a pessoa que é do seu sangue, né? Como o pessoal fala. Mas não é isso que vai definir. Nós estamos aqui pra falar, é pra além disso. É toda uma relação que você constrói de confiança, de respeito, de afeto. E isso não tem a ver com sangue, não. É verdade. Eu queria perguntar uma coisa especificamente pra Thelma, mas depois o Samuca pode comentar também sobre isso, se quiser. Tem algumas coisas que são faladas sobre lésbicas, sobre gays, bissexuais, trans, etc., que são meio que consensos na sociedade, todo mundo pensa que é assim, mas às vezes não é bem desse jeito, não. Então eu queria que você comentasse, Thelma, que muita gente acha que para as lésbicas é mais fácil de ser aceita do que para os gays por conta de passabilidade, de fantasias, de fetichização da relação lésbica. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Nossa, amigo, difícil eu comentar um pouquinho, mas vamos lá. Bora! É o seguinte, existe a falsa sensação de que tem uma passibilidade, uma segurança, mas não é assim, né? Até porque a gente
sabe que o mundo é extremamente misógino. Então, além da gente ser LGBT, as minas lésbicas, né, elas são mulheres. Exato. Então, elas já vão ser vítimas disso, sejam elas mulheres trans ou mulheres cis. E o que acontece é que, às vezes, pode não ser o mesmo tipo de violência que acontece com o homem gay, da piadinha e tudo mais, mas a gente sabe que o índice de estupros corretivos entre mulheres homossexuais ou bissexuais é bem alto. Acho que não existe isso de mais fácil, eu acho que existem tipos de violências diferentes justamente pela sociedade como ela é. O que eu entendo também que você falou da fetichização é que muitos homens têm esse falso jeito de falar que tá tudo bem, mas sempre fazendo aquela piadinha de querendo participar, querendo saber como é, e esse monte de coisas bizarras, assim. Então, acho que, na verdade, são só vivências diferentes mesmo, porque violência todo mundo sofre. Não sei se eu consegui responder ou se fez sentido, mas Não, super. Não, Thelma, eu achei incrível o que você falou, porque não é porque nós não estamos vendo essa violência acontecer que ela não está acontecendo. Muitas das vezes a gente não sabe que uma mulher lésbica foi estuprada, porque muitas das vezes não vai chegar até os nossos ouvidos, porque isso é de uma violência tremenda. Imagina a pessoa ter que lidar com isso. É terrível, sabe? Então, ainda assim, as estatísticas que a gente tem, eu acredito, não seja tão fiel à realidade, porque tem muita gente que não vai até as vias de fato de denunciar, de falar, por medo, porque também pessoas da família, porque é uma coisa muito bizarra. E porque assim, o processo é outra violência, né? O processo em si de fazer uma denúncia dessa maneira, assim, é uma violência por si só, por conta do sistema, assim, e às vezes as mulheres não querem passar por isso, sabe? E eu acho que a gente, de forma geral, não é capaz de julgar e falar deveria ter ido ou não deveria ter ido, assim, porque a gente sabe que é uma outra violência que ela vai passar de alguma forma ali. Óbvio, se conseguir denunciar, é melhor, porque quantos mais dados a gente consegue lutar por mais mudanças, mas não dá pra pensar como é isso, assim. Não dá. Não é robótico, né? Não é tipo, aconteceu, eu vou lá fazer isso, porque não dá, porque é horrível, é horrível. Nós moramos no pior país do mundo pra ser LGBT. Ponto. Pra ser mulher. Ponto. Pra ser negro. Ponto. Pra ser imigrante. Ponto. Nós moramos nesse país. Não dá pra fingir que não é esse país. Então, quando a gente fala sobre violências, a gente tá medindo por baixo uma regra imensamente injusta. Porque, imagina, não era nem pra se comparar violências, né? Porque são violências. Então, meu Deus, é assustador. Porque realmente tem violências que a gente acaba não vendo, que estão aí gritantes. Tem violências que são muito explícitas, que são essas lampadadas que a gente acaba vendo. E tem violências que são mega psicológicas, que são que os meninos e meninas LGBTs estão passando hoje dentro das suas casas com familiares que são bolsonaristas, evangélicos, estão ali pregando, falando que a culpa deles da pandemia, porque eles são gay. Tipo, o tanto de mensagens, de e-mails que eu tenho recebido de gente que estava no processo de sair do armário, que agora na quarentena estão sendo obrigados a assistir cultos online, fazer coisas que não lhe agradam e que estão pensando em suicídio, é muito grande. E a gente tem que pensar ainda que a gente está num lugar de privilégio geográfico, né? Estamos em grandes cidades, temos acesso à internet, à informação de uma maneira muito forte, né? E a gente tem que pensar que nem todos os LGBTs estão nesse mesmo contexto, né? A maior parte, então, os processos de violência, às vezes não tem nem a opção de denunciar, sabe? Não existe nem essa opção. É bem complicado a gente pensar nisso. A régua é tão mais longa, né? Rafa, eu vou até te contar uma coisa que eu acho que é até interessante pra tirar mais as pessoas da bolha e também fazer com que cada um engula mais um pouquinho ali da pílula do Matrix. eu cheguei a ficar com um rapaz, na época eu era solteiro. O Rafa me conheceu solteiro, ele sabe como é que mas eu não vou contar porque eu sou seu amigo. Sim, mas foi interessante essa época porque eu conheci muita gente e foi uma experiência antropológica de um certo ponto, mas também traumática de outros pontos. Mas o que eu quero dizer desse rapaz específico é que ele me contou um pouco sobre a história dele de aceitação e que ele era de uma cidade no norte e o pai dele não aceitou o fato dele ser gay, tipo, porque vazou essa informação, né? Ele era mais velho do que eu, então não foi uma coisa que ele chegou e falou. Teve uma situação de exposição ali. Depois que esse pai soube que ele era gay, ele acordou durante 2 anos, todos os dias, até conseguir fugir com o pai dele em cima da cama dele. Imagina que a pessoa tá dormindo de barriga pra cima e você acorda, tá seu pai em pé em cima da cama, olhando pra você e te batendo com um cinto na cara. Nossa. Todos os dias falando pra você ser homem. Meu Deus. Ele demorou 2 anos pra conseguir fugir, porque ele não tinha condições de sair de lá. Caralho. É. Bom, essa foi mais uma pirulazinha aí da Matrix.
Matrix. É isso. Nossa, gente, é surreal. É surreal. É aquela Isso risada muito nervosa incrível. aqui, gente, sabe? Risos nervosos. Sim. Rindo mais de nervoso. Sim. Essa sim. questão que a gente tava falando, dessa percepção que as lésbicas são mais aceitas, né? Eu tenho uma teoria sobre isso que vem ao encontro da próxima pergunta. As pessoas enxergam menos a violência contra a mulher por conta do machismo mesmo. O machismo já tá tão introjetado na sociedade que as pessoas enxergam quase como normal a violência contra a mulher. Para a sociedade em geral, ver dois gays se beijando, dois homens se beijando, choca mais do que ver duas mulheres se beijando. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de LGBT, a lésbica fica invisibilizada e só se fala... E todas as outras letras também ficam invisibilizadas e só se fala do G. Vocês concordam com isso? Muito. Não, é que é muito. É que foram várias coisas aí. Eu vou falar mais desse final. Sempre o G. É sempre assim. Se a gente for ver aqui nessa conversa, tem 2 G e um L. E eu acho que começar por aí. Mas, Thelma, vai aí. Ai, pera, eu até perdi minha linha de raciocínio agora. Primeira coisa, eu acho que a gente precisa falar é falar do LGBT, que de fato o G branco, obviamente, é o padrãozão, né? O que vai ser mais representado. Agora você falou da questão de duas mulheres se beijando não chocar. Vamos lá, depende do beijo e depende das mulheres, tá? Porque as que causam menos repulsa, justamente porque os homens héteros têm essa fetichização, são com as mulheres lésbicas padrão, tá? A gente tá falando de minas super padrão, brancas, beleza eurocêntrica, tá? Sim. Se você já colocar duas mulheres fora do padrão, esquece, tá? Então, acho que tem muito a ver com isso também. Tem a questão das letras, óbvio, né? O gay é um homem. A gente já sabe que a sociedade é machista, então ela vai privilegiar quem é homem de alguma forma, mesmo que esse homem esteja dentro de uma minoria. Gente, desculpa, eu vou ter que parar um minutinho, porque meu gato tá miando, eu tô perdendo a linha do raciocínio. Gente, eu não tô conseguindo falar. Peraí, desculpa. Eu tava ouvindo e falei, gente, será que é uma criança? Então, eu tava pensando que era uma criança. Eu falei assim, gente, é uma criança? Eu jurava que era uma criança. Mas eu falei, nem o Samuca nem a Thelma tem criança em casa. Será que é algum vizinho? Eu pensei, deve ser algum vizinho, a criança tá chorando alto, Gente, não sei. desculpa. Eu jurava que era uma criança. Não, gente, é meu gato. Ai, gente, sério, essas coisas acontecem comigo. Eu tava tentando falar e ele começou a miar mais alto e eu não tava conseguindo. Desculpa. Sem problema. Aí, é isso, gente, porque, né, eu sou casada e tenho 5 gatos. A gente falou de estereótipos em alguns momentos. Fica aí essa informação. Mas você fugiu do estereótipo que você demorou pra morar junto com a Ju, né? Não, demoramos 2 anos. 2 anos? 2 anos, aí a gente foi morar junto, que foi o ano passado, mas já faz 1 ano que a gente mora Que junto. legal. Estamos indo pro 4º ano juntos já. Eu tô há 3 anos morando junto com o Luiz. É bom, né? Eu acho que vocês estão pegando, na verdade, eu acho não, né? Vocês estão pegando os primeiros dias na casa nova, assim, Olha. né? Então, tô aqui, ó, acompanhando todo o processo de descobrimento da casa, cada detalhezinho. Ai, que delícia. E arrumar. É muito bom. Ainda mais nesse momento que a gente tem que ficar em casa, então tem que ser no ambiente mesmo que a gente se sinta bem, que a gente se encontre, porque a nossa saúde mental tá sendo testada o tempo todo nessa Nossa. quarentena, não é mesmo? Todo dia. Por falar em saúde mental, o meu caso, eu tô há 10 anos solteiros. Então vamos mudar de assunto, porque a minha saúde mental tá sendo afetada aqui. Vamos voltar para as letrinhas que a Thelma tava contando, que senão eu vou ficar meio mal. Não, mas eu vi um meme, porque eu adoro o Twitter, né? E aí um meme era: eu tô passando a quarentena com o mozão, eu sou privilegiado sim. É isso. Exatamente. Não, mas vocês viram que na China... Teve recorde de divórcio. Isso! Teve recorde de divórcio. Então, Rafa, presta atenção, porque vai que lá no futuro você entenda que foi melhor você ter ficado aí sozinho né? mesmo nessa quarentena. Mas é que a quarentena que já são 10 anos, amigo. Então, já vem de antes. É já que você problema. começou um pouco antes, você tava só em treinamento, agora você tá no intensivo, tá tudo bem. Eu tô há 9 anos treinando pra ficar sozinho. Muito bom. Mas enfim, então, você tava falando do G, branco, padrão. O que eu tava falando? Não, é sobre que... o homem branco padrão. Nossa.
Mas enfim. Nós estamos numa sociedade mega machista e reconhecer isso é só a cartilha básica. E aí, a partir daí, a gente tem que começar a entender como que a gente vai mudar essa estrutura, fazendo com que isso, de fato, acabe na nossa sociedade também, né? Caramba, para eu existir de forma segura, eu tenho que cumprir esses requisitos. Se eu não cumpro esses requisitos, eu vou viver às sombras. E é dessa forma como eu vejo a maioria dos LGBTs que eu convivo. Quando eu vou pra parada LGBT na Paulista, eu fiz um vídeo, inclusive, sobre isso. As pessoas me paravam na rua e falavam: Samuel, por que você não tá em cima de algum carro? Eu falei assim: porque as pessoas que têm o mesmo tom de pele que eu estão aqui no chão. Nossa. E é aqui que eu tenho que estar. Nossa, que forte isso, mas é. É forte mesmo. Mas é real, você vai ver lá, a maioria das pessoas que tá lá era branca mesmo. É, mas sempre foi assim. E é a parada da diversidade. Olha que sim, irônico. mas a diversidade esquece várias questões, assim. Várias. A gente sabe, por várias, exemplo, várias. a falta de diversidade de pessoas com deficiência, né, gente? Nossa, nossa. Assim, é surreal. É gritante. É gritante. Então, Eu acho que um dos passos é a gente reconhecer nossos privilégios também. A gente reconhece as nossas lutas e nossos privilégios. E entender que, por exemplo, o Rafa é um cara gay, então ele já sofre com homofobia, ele tem as violências que ele sofre. Só que ele tem privilégios em relação a pessoas negras, pretas. A gente, como pessoa cis, a gente tem privilégios, né, que as pessoas trans não têm. E quando a gente fala aquela frase bonitinha que é o ninguém solta a mão de ninguém, é justamente isso, sabe? É você usar o seu privilégio que você usufrui por causa de violências que já aconteceram pra dar voz e espaço pra pessoas que não têm o mesmo acesso que você. Exato. Então, eu acho que a questão da sigla LGBT, o que falta também é uma união das letras no sentido dos que estão mais representados e com mais força entenderem que eles estão ali porque eles estão sendo privilegiados e eles precisam, é uma dívida histórica que eles têm em dar voz e espaço para as outras pessoas, assim, Sim. também. E deixa eu bagunçar então um pouquinho essa sopa de letrinhas nossa aí, que é um pouco da sexualidade líquida. Tem uma escala, que é a escala de Kingsley, que aí esquece um pouco da identidade de gênero, mas foca na orientação sexual, que fala que a gente pode ir do totalmente hétero pro totalmente homo. Como nós três aqui, no caso, nos definimos como homo, eu queria entender de vocês se vocês enxergam que essa sexualidade ela é mais fluida, ou a gente não, somos homossexuais e é isso, homoafetivos e é isso, ou se isso flui mesmo, se a sexualidade a gente entende que ela nasce com a gente, mas ao mesmo tempo se ela pode ser construída ou não ao longo da nossa vida. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Meu Deus. Eita, Thelma, essa eu deixo pra vocês. Eu vou me comprometer? Eu não sei! Mas eu posso falar por mim, não sei. Mas é exatamente isso. É eu não saber. Eu acho que a gente tem uma tendência aí quando a gente nasce. Eu sei que eu sou viado desde pequenininho, mas ao mesmo tempo eu não me fecho pra uma possibilidade se um dia eu me interessar por uma mulher, enfim, sei lá, tiver vontade de ficar com ela, por que não? Eu queria entender se vocês concordam com isso ou não. Olha, eu vou falar porque é isso, é o que a gente já falou acho que alguns minutos pra trás, que a gente não fala por todo o movimento, a gente não fala por todo mundo, a gente fala pela gente e por alguns que talvez pensem parecido. Sim. O que eu acho que acontece muito com a gente, pela nossa idade, eu acredito que todos nós, a gente vem do momento que o movimento era GLS, né, gente? Exatamente. Pronto, entregou nossas idades. Tchau. Só falta falar que a gente vai CQ e MSN agora. Enfim. Então, eu acho que assim, a gente procurou caixas naquele momento, quando a gente começou a se descobrir, entender os rótulos. Pelo menos pra mim foi muito importante eu entender que eu era lésbica, que existiam outras mulheres como eu. E me encontrar e, enfim, pra mim foi muito importante esse rótulo lésbica. Mas eu entendo que as coisas estão mudando, tanto que a sigla só cresce, e que bom, né? A galera fica reclamando, a sigla cresce, tem que decorar. Gente, decorar mais 3 letras, enquanto, sabe, isso vai ser tão importante para outras pessoas, é o mínimo que você pode fazer. Sim. Né, do LGBTQIA+, né, que é a sigla como... E tá sempre em transformação e que bom, né? Então, eu acho que a gente tá num momento que as pessoas estão conseguindo se desprender dos rótulos, algumas, né, de novo falando de bolhas, pra viver a sexualidade de uma forma mais plena, assim. Até o Samuel falou que existe uma, tipo, heteronormatividade meio sistêmica, assim. As pessoas, elas acham que são héteras até que provem
fazem o contrário, sabe? Meio que isso, assim. Então, eu acho que as pessoas estão se libertando disso e vivendo, experimentando mais, e por isso que a gente acaba tendo os pansexuais, até porque, às vezes, a sigla antes não considerava essa discussão, né, sobre pansexual e bissexual. Tem muito a ver também com essas novas siglas que apareceram. Exatamente. Eu Então, acho que é isso. é uma transformação, assim, e eu acho que tá tudo bem a gente não ter a resposta. É só a gente continuar entendendo a importância de usar os rótulos nos momentos oportunos, porque eles acabam trazendo uma força pro movimento, né? Sim. E é importante também ressaltar que Rafa tendo comentado a possibilidade de ficar com uma mulher cis ou não, ou uma mulher trans ou não, isso não quer dizer que ele foi curado e que Deus entrou na vida dele. Não é sobre isso, viu? Não, se você não for mesmo. usar o recorte disso, não use. Porque o que a gente tá falando aqui é que a sexualidade não é binária, tá? Exatamente. Então você vai entender que não é um polo nem um outro polo. O mundo é um aspecto de várias cores, assim, sabe? Não é só 50 tons de cinza, não, viu, amigo? Tem muita cor e tem muita coisa que dá pra você pensar. Na minha vida, foi importante ter um rótulo por conta da vivência que eu tive e da construção muito castradora que eu tive. E é político me posicionar. Sou um homem gay, homem preto gay. Eu sempre martelo isso porque era tão difícil você ver um preto na TV, na internet, na época não tinha internet, mas agora na internet, ver tantos homens pretos falando que é gay, sabe? Tantas meninas pretas falando que é lésbica, falando que é trans, falando que é pan, pra várias pessoas, assim, hoje já não é tão importante, porque é isso que a Thelma falou. Realmente, existe uma geração aí que já tá entendendo que não é mais esse o motivo da luta. Eles já estão num outro momento. Talvez as pessoas da nossa geração, a gente ainda carrega um peso muito, eu acho que histórico, e tá tudo bem, sabe? A gente viveu por essa luta de dizer sim, sou viado, sim, sou sapatão, sim, e agora a gente tá muito num nível de... Eu não preciso te perguntar o que você gosta, o que você não gosta, quem você ama, quem você deixa de amar, porque isso não vai diferenciar na forma como eu vou lidar com você. E eu acho isso tão bonito, sabe? Porque a gente lutou muito por esse lugar de vem gostar de mim do jeito que eu sou. E eles já estão no momento que gostam de mim do jeito que eu sou, porque eu vou gostar de mim do jeito que eu sou. Sabe? E estão seguindo, não sei. É tudo muito bonito, né? A gente precisa das letrinhas, a gente precisa desfazer delas, mas eu acho que dá pra coexistir no mesmo momento ali, porque das duas formas a gente chega num objetivo comum aí, que é o respeito pela nossa identidade, pela nossa sexualidade. E aí, complementando só, como você falou, só entender também, gente, que não é... Ai, mas vocês usarem os rótulos, as pessoas são todas iguais, eu não vejo uma mulher lésbica, gorda, não sei o quê. Eu vejo uma mulher, sabe? Que discurso lindo, né, na teoria. E aí, gente, não é nesse sentido. Óbvio que a gente luta e fala tudo isso porque a gente quer chegar num momento que, de fato, não faça diferença nenhuma na vida de ninguém. Se eu sou lésbica ou sei lá, sabe? Exato. Mas a questão é que, por enquanto, a gente não vive nessa sociedade, sabe? As pessoas, socialmente, elas não são todas iguais, porque a gente sabe que os acessos são diferentes. É muito bizarro, né? Porque as pessoas, às vezes, usam esse discurso dos todos iguais de uma forma racista. E, na verdade, a gente quer que as pessoas entendam que somos todos iguais, mas... Mas é minimizando a luta, né? Esse discurso ele vem justamente pra minimizar a luta. Exato. Falar que é mimimi, aquela coisa toda. Sobre essa questão que o Samuca tava falando, né? Da descoberta de sexualidades e tal, tem um vídeo muito legal que eu vou deixar aqui como indicação pra vocês todos que estão ouvindo, da Nathalie Neri, que é uma mulher maravilhosa. É um vídeo que ela fala sobre a sexualidade dela. É muito bom esse vídeo mesmo. Nossa, é muito bom. Ela mostra toda a desconstrução que ela passou, né, dentro da cabeça dela. Ela hoje namora com o Jonas, que é um homem trans. Que é incrível. Ele também é maravilhoso. E ela fala maravilhosamente bem também e conta. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o link pro vídeo dela. Vale super a pena. Eu achei incrível esse vídeo. É muito bom, né? E ela tem um vídeo sobre relação interracial também, que é bem interessante. Então eu vou deixar os dois, então, aqui na descrição. Acho que vale a pena. A gente tá se encaminhando aqui pra nossa reta final. Eu queria fazer duas perguntas pra vocês, e aí vocês respondem individualmente. Primeiro, eu queria que vocês falassem, já que a gente tá no mês do orgulho, o que vocês sentem mais orgulho em vocês mesmos? Ai, não sei.
Ai, meu Deus, muito difícil essa pergunta. Fala aí, Thelma. Ai, gente, acho que é aquele exercício que a gente tem que fazer e aprender que você se orgulhar não é feio, né? Não é errado você se orgulhar. É exatamente E é tão isso. difícil esse exercício pra gente que, olha... Mas vamos lá. É justamente por isso que eu propus pra vocês. Eu quero que vocês falem, porque vocês dois são maravilhosos. Não à toa que eu chamei vocês dois aqui pra participar comigo. Olha, uma coisa que eu me orgulho, eu sempre consegui, assim, eu tô em busca do equilíbrio, né, gente? A busca pelo equilíbrio, quando você entende a importância da busca do equilíbrio pra viver, pra sua saúde mental e pra tudo, que é importante, a militância é importante falar, mas também é importante você desopilar e cuidar de você mesmo. A gente, né, cuidar, tirar um tempo pra você. Eu sempre tive muito isso de ser egoísmo, né? Eu querer cuidar de mim e me colocar em primeiro lugar. E uma coisa que eu me orgulho muito é que nos últimos tempos eu aprendi a fazer isso. Que legal. E isso é uma coisa que eu tenho me orgulhado, assim, ficado feliz de entender que eu tô conseguindo equilibrar as coisas, óbvio que nem sempre, nem todo dia. Também acho que a vontade de aprender, acho que é uma coisa que os três têm em comum, assim, que a gente não quer ficar estagnado, né? A gente quer tá vendo as mudanças acontecendo e tá mudando junto com elas. Então, acho que essas coisas me orgulham, não sei. Ai, arrasou! Mas é muito isso mesmo, né? Samuca, agora ficou mais difícil pra você, hein? Ficou completamente mais difícil. Eu tô aqui toda me tremendo, mulher. Eu não estou aqui. Tá difícil agora. Deixa eu ver o que eu me orgulho de mim. Ai, ó, eu tenho orgulho de ter chegado até aqui. Eu não sei se isso é piegas, mas pra um rapaz preto periférico, eu não queria sempre entrar nesse assunto, mas não tem como fugir dele, porque eu sou retinto, cara. Então é muito difícil você ver um cara de 32 anos que já foi head de criação numa agência que contratou pessoas periféricas, que tá com livros pra sair na Companhia das Letras, que tem o seu trabalho respeitado, que mesmo tendo entrado no momento aí de recessão por conta da Covid e aí perdeu todas aquelas oportunidades que estavam rolando, as oportunidades estão voltando a aparecer e que isso também é muito um privilégio, é reconhecer que, cara, eu tô pelo menos construindo uma possibilidade de novas narrativas para que outras pessoas, e eu não seja o preto único, mas para que outras pessoas possam chegar ou ir mais além, sabe? Então me orgulho de hoje poder saber que tem gente usando o meu livro para fazer TCC ou mestrado. Então isso eu tenho orgulho. Arrasou. Estourei o áudio Arrasou. mesmo! Meu, e eu posso fazer mais uma declaraçãozinha aqui? Não, peraí, Thelma, peraí que você vai roubar justamente a minha última pergunta. A última pergunta é justamente essa. Eu queria que, apesar de vocês oficialmente se conhecerem agora, eu queria que a gente terminasse com cada um de vocês fazendo um elogio um pro outro. Eita. Então, Thelma, pode começar. Você Eu já tava começando, então eu vou falar. Eu acompanho o Samuel, ele é um cara, assim, muito sensato nas opiniões que ele dá. Ninguém fala por todo mundo, mas eu me alinho a muitos dos posicionamentos que ele tem. E eu admiro muito pessoas que não perdem essa vontade de se posicionar nos momentos que são importantes, mesmo sabendo que isso, de alguma forma, pode ter uma retaliação. Eu sei que quando o Samuel se posiciona em determinadas questões, a gente que é de comunicação entende o que isso pode acarretar, né, profissionalmente na questão financeira. E eu acompanho ele e eu vejo que ele mantém essa sensatez e essa empatia e isso que ele acredita no trabalho dele, nos posts e tudo mais. E eu acho isso muito inspirador, sabe? Ver tudo que ele faz e, enfim, como ele faz. Então, acho que esse é o meu momento fangirl, porque eu conheci o Samuel primeiro pelo que eu via nos posts do Instagram, né, gente? Então, parecia que eu já conhecia de certa forma, assim, tive essa sensação talvez até de mais intimidade do que normalmente eu teria com uma pessoa que eu não conheço, porque é isso, eu me vejo muito ali, eu me vejo em muitas das coisas que ele fala, e a gente se vê, né, se sentir representado e se vê no nosso feed do Instagram, o que é pra muita gente não faz, né, diferença, já tá tão acostumado, pra gente que é negro, enfim, LGBT e tudo mais, é sempre uma alegria, né, então, assim, eu queria deixar isso registrado. Obrigada, porque você é uma das figuras da militância que eu me inspiro. Então... Acabou comigo agora! Eu tô aqui, ó, tô o quê? Tô derretida, tô toda aqui, me acabada. Eu sou pisciana, eu sou pisciana, apaixonada e falo coisas cafonas. Deus. Ó, desculpa. Eu vou tentar retribuir a altura, porque, meu Deus do céu, eu tô aqui toda me tremendo. Thelma, muito obrigado, de verdade. Eu tô tendo a oportunidade de conhecer, de fato, agora, assim, é muito interessante pra mim conhecer dessa forma, assim, de fato, de conversar, trocar uma ideia e entender o quanto que a gente tá se alinhado, né? Aquilo que eu falei é muito real.
o movimento negro, são negros em movimentos, mas a gente tá sempre caminhando para um lugar comum aí, que é realmente sair do momento que a gente tá agora e continuar evoluindo e fazer com que a nossa vida já seja melhor e mais que de quem tá vindo melhore mais ainda, principalmente você é LGBT. E assim, é muito estranho quando você fala pra mim do meu trabalho, porque até pouco tempo atrás eu nem via como trabalho, eu via muito como, tipo, eu tô tendo a oportunidade de ter voz e eu não posso perder essa chance de falar, ouvindo você falar hoje aqui, as suas colocações, a forma como você soube comandar ali e entender que é o momento de ensinar, que é o momento de abraçar, que é o momento de trocar e de somar, só mostra que, caramba, dá pra ter esperança pra caralho, assim, pra que quando essa pandemia acabar, o novo normal que tanta gente falou, né, seja um novo normal mais parecido com mais Thelma, sabe? Porque vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Ai, gente, eu já tô derretido aqui também de ver vocês dois. E agora eu acho que vale a gente fazer um elogio, um agradecimento pro Rafa também, porque Ai, não. Com certeza. eu acho Com que a certeza. gente tem que celebrar as pessoas que querem ser aliadas de fato, como o Rafa é, né, na causa, enfim, das vivências negras e de dar espaço e conversar e aprender, assim, eu acho que isso é muito, muito importante, que mais pessoas se inspirem também em você, em abrir esses canais e dar espaço e também de estar disposto a ouvir que talvez o jeito que você fale não seja o mais legal, a gente possa encontrar outro caminho, assim, e eu acho isso tão, tão importante. Sim. Então acho que a gente tem que celebrar e agradecer mesmo você Sim. e te dar parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E Rafa, é uma coisa que eu sempre falei pra você. A gente chegou a trabalhar junto, mas isso daí fica pra um outro momento. Mas em um momento a gente voltou a falar e eu falei pra ele uma vez que eu vejo o Rafa muito corajoso e é de uma coragem muito grande você estar num lugar que não é de conforto, porque você tá com duas pessoas negras com completamente outras vivências, trazendo pautas que você muitas das vezes não saberia a resposta, até porque só existe um padrão quando você tá falando com os iguais. Então muitas das vezes uma pergunta que poderia ter sido uma outra resposta te deu mais outro insight pra entender que, tipo, caramba, acontece isso, acontece aquilo, e isso é muito importante, porque é isso, né? As nossas vivências só vão mudar quando todo mundo souber o que a gente tá realmente passando, porque enquanto ficar no imaginário, as pessoas não vão entender. Então, que essa conversa que a gente teve aqui, essa oportunidade, te faça crescer ainda mais, porque eu sei que você tá em constante crescimento, você é forte pra cacete, então eu acredito que você vai conseguir levar todas essas mensagens que a gente deixou aqui para os seus amigos. Tenho certeza o quanto que você vai pensar em tudo que a gente conversou aqui, porque você é essa pessoa, assim, é uma pessoa que tá sempre criando, tá sempre tentando melhorar, principalmente por aquilo que você quer entregar, né, para aqueles que te seguem. Então, eu vejo que tudo que você absorve em você, você passa para aqueles que te seguem também. Eu acho isso muito bonito. Parabéns por esse episódio. Thelma, você é incrível. Rafa, obrigada, você conduziu você é muito incrível bem. também. Que mais pessoas sigam o seu exemplo, viu, Rafa? Porque essa luta antirracismo tem que ter ação e não só textão. Nossa, super. Ai, gente. Ó, para, tá? Que eu vou chorar. Fora que o Rafa é um baita produtor de conteúdo focado em turismo, que ele é maravilhoso, ele é muito divertido, inclusive, também, porque a militância, as vivências, ocupar espaços também é a gente mostrar que a gente é feliz, vive bem, dá risada. É isso. Né? Vai pras festas e tudo mais. É isso. Ai, arrasou. Obrigado pelas palavras, ficou muito contente de ouvir, mas quero reforçar também pra todo mundo que tá ouvindo que se Samuca considera que é coragem isso que eu tô fazendo de me colocar nesse espaço, vocês imaginem o que é coragem das pessoas que passam por essas coisas o tempo todo e que eu nunca tive que passar. Não é coragem, é só uma questão de civilidade mesmo. Eu não tô fazendo mais do que minha obrigação, eu acho. Mas enfim, eu agradeço muito, obrigado mesmo por terem participado desse episódio, foi muito especial pra mim. Eu queria que vocês deixassem aí as redes sociais onde as pessoas encontram vocês agora. Já vou procurar aqui a Thelma, que a Thelma disse que me seguia. Me fala todas as suas redes aí, Thelma. Tá tudo aqui pra anotar. O pior é que ele pode conferir. Ele pode conferir que eu sigo, ele pode ver até desde quando que eu sigo. Enfim, não tenho nada a esconder. Deixa aí, Thelma, as suas redes, então. Meu nome é Thelma Lavagnoli e minhas redes são Thelma Lavagnoli. Só que tem pegadinhas. O Thelma é com TH e o Lavagnoli é com GN. É L-A-V-A-G-N O-L-I. O-L-I. Achei! E não é que segue mesmo, gente. Que maravilhosa! Gente, que Instagram lindo. Gente, sigam
sigam ela, sério. Tudo cores pastéis aqui no negócio. Ai, que chique. Amo que ele já tá fazendo propaganda. Amo. Já que ele tá fazendo propaganda, eu queria aproveitar e fazer uma propaganda também minha. Manda. Eu fiz um vídeo curtinho no IGTV que eu acho que o Rafa viu, e aí, já que a gente tá falando de pauta LGBT, falando justamente sobre os países, né? São cerca de 70 países onde é crime ainda ser LGBT. E muitos desses países são bem conhecidos, assim, na indústria do turismo. E eu acho que é bom a gente refletir sobre isso, né? Sobre onde os LGBTs estão indo e onde a gente está pisando. Acho que é importante a gente falar sobre isso também. E aí eu fiz um videozinho lá que eu acho que é legal. Então, concordo super. E além do Insta, você tá como Thelma Lavagnoli também no Twitter, LinkedIn, tudo? Tudo você me acha. E tem o Viagens da Thelma, viu? E tem o Viagens da Thelma, mas... Tem também, eu tenho um blog que eu também falo sobre viagens enquanto uma mulher negra, lésbica e gorda, né? Porque a gente sabe que a gente precisa falar também das pessoas que não estão no padrão e querem viajar. Que eu te falar, que achar uma roupa de neoprene pra fazer snorkel em Bonito foi uma das minhas grandes alegrias como uma pessoa que veste 52, tá? Então... Olha que foda! Então acho que é importante a gente falar também. Já fiz minha propaganda aqui, minha promoção, então um beijo. Arrasou, pessoal, acompanhem a Thelma. Tamo aí. Arrasou. E você, Samuca? Bom, já tô seguindo a Thelma, sigam todos também. Oh, lindo! Meu nome é Samuel Gomes, autor do projeto Livre Guardei Armário, então você pode procurar Guardei Armário no YouTube, você acha os vídeos do meu canal, que é sobre aceitação, sobre videoclipe, e tem entrevista. Tem uma comigo, hein, também, né? Exatamente, logo no começo. Gente, outra pessoa, outro cabelo, outro momento. Esse vídeo Tá eu não usando... vi. Esse vídeo eu não vi, vou ver agora. Vou ver Minha agora. barba, eu lembro que na época eu usava a barba um pouco mais baixinha assim, e eu usava um produto que meio que desenhava a barba assim. Na época fazia muito sentido. Hoje não faz mais sentido pra mim, nesse momento. Mas é muito interessante a gente ver todas essas coisas e é muito legal deixar registrado, né? Eu tinha cabelo nesse vídeo ainda. Ai, é verdade! E você chegou a deixar o cabelo crescer depois de uma época, de amarrar, e aí agora você tá usando careca, Essa né? parte a gente pulou do cabelo comprido. Mas eu também gostava. Mas no Instagram, Samuel Gomes, você procura também no LinkedIn, é Samuel P. Gomes. Aí se você quiser ler sobre algumas reflexões sobre o mercado de trabalho, entender o dedo na ferida que às vezes eu coloco aí no mercado publicitário, é lá que você vai me achar, seu LinkedIn Top Voice lá. E tem o livro Guardei no Armário que vai sair no segundo semestre, com ou sem quarentena, pra mostrar que nós estamos aí trabalhando, fazendo as coisas acontecer e tentando mudar a realidade desse Brasil. Arrasou! Ô, Samuca, o livro que vai sair é o mesmo Guardei no Armário de antes ou é um... Não, o nome é Guardei no Armário, o subtítulo vai mudar e vão ter novas histórias. Porque o que eu tô tentando... O que eu coloco como explicação quando o pessoal pergunta a primeira edição e a segunda, ela acaba quando eu conheço o Luiz. E quando eu conheço o Luiz, e isso não é o fim do livro, porque isso agora no livro novo é só meio que começo dele, eu ainda não tinha me colocado como militante publicamente, eu ainda não tinha passado por todos os processos que eu passei, e ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer as 10 pessoas que estão também nesse livro contando a sua história de aceitação. E eu vou dizer, das 10 pessoas, 8 são pretas e são LGBT. Arrasou! Eu tô aqui só estourando o áudio e dificultando a vida E como é que faz pra comprar o livro? Deixa também como é que faz pra comprar o livro que já tá rolando e depois as pessoas vão ver na sua rede como comprar o novo. Tá bom, o livro tá disponível só na sua versão digital pela Amazon e pelo Google Books, Google Livro, o Google Play Stores lá. E aí você compra lá, tá R$17,90. Eu acho que você pode ler esse, mas se quiser esperar o outro, vai ser babado. Mas pode ler esse também. A gente pode ler os dois. Ler os dois. Pode ler os dois, não, Mas pode ler os dois. Eu amaria se lesse os dois. Eu tô aqui, eu não li o livro, uma falha minha como fã foi não ter lido o livro. Estou resolvendo isso nesse momento, gente, que eu tinha os créditos aqui na Amazon. Tô aproveitando. E depois você me manda mensagem me falando o que você achou do livro, viu? Eu gosto muito de saber. Eu vou escrever, hein? Agora que esse canal está aberto, o meu momento fã, agora eu vou responder todos os stories. Oh, meu Deus. Vai ficar chato ele não me responder. Rafa, vamos encerrar esse podcast, senão a gente entra a noite adentro aqui, só na conversa, porque agora foi. Eu tô vendo, esse vai ser um episódio mais longo. Mas, gente, obrigado vocês dois por terem participado, fico muito feliz. E você, espero que tenha gostado de ouvir mais esse episódio. Pra me encontrar também é Rafa Lake em todas as redes
redes você me acha. Se quiser comentar sobre esse episódio, comenta lá no meu Instagram. Se quiser deixar sugestões para os próximos episódios, também comente lá. A gente continua esse mês de junho falando sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. Vamos falar mais sobre esse assunto, trazendo outras pessoas, outras vivências. Eu espero você no próximo episódio. Um beijo, seja sempre bem-vindo à Minha Casa na Árvore. Tchau!